Meu nome é Rafael Canã e eu quero começar esse vídeo falando o seguinte: eu só sirvo uma coisa na minha vida de fato, e essa coisa se chama música, tá bom? Eu não sirvo nenhuma pessoa, eu não me curvo perante a nada que eu acho que não faça sentido, mas pra mim, a coisa que mais faz sentido absoluto no universo é a música. Ela dá todo o sentido da minha vida de fato, e sem a música, a minha vida simplesmente não faria nenhum sentido, tá bom? E olha só. Hoje de manhã eu vi um vídeo e já vi outras informações em outros vídeos e em outros lugares e tenho conhecimento suficiente para dizer que as coisas estão ficando estranhas. Hoje de manhã eu vi um vídeo em que basicamente o cara ele debate sobre como o autotune e progressivamente a inteligência artificial foram transformando a música numa coisa cada vez mais computadorizada, cada vez menos humana. E nesse vídeo, dividido aí em 5 partes, eu vou dizer pra vocês o que eu penso sobre essa parada, como eu acho que a gente tem que evitar que isso aconteça, como eu acho que a gente tem que voltar pra nossa raiz humana e fazer o som da nossa alma, porque é isso que a música é a isso que a música se resume, tá ligado? Então assim, ó, eu vou cortar essa parada pra ficar mais direto e ao ponto. Tá, a música comercial. Então, todo mundo sabe que existe comércio na música, né? Existe uma indústria da música. E a princípio isso não tem problema, principalmente porque isso democratizou o acesso à música. Se a gente for pensar no início disso, tipo com Elvis, Beatles, um pouco antes na real, mas principalmente com Elvis e Beatles, porque daí foi quando a mídia explodiu, e aí começou a ter clipe, começou a ter disco a full e vender em massa a parada. É foda, tá ligado? É legal, porque todo mundo pode ter a música em casa e dançar e curtir com o pessoal e tal. E isso é bom. A música ela ficou acessível pra mais gente, que antes era uma coisa no passado, assim, tipo, meu, tinha que ir em lugares específicos pra ouvir música, música de alta qualidade era extremamente raro, então, assim, era importante, mas era pequeno, era localizado e era menos produzido, digamos assim, tá? Então a música comercial, ela não é ruim. Só que, o que a gente tem hoje em dia, tá? E por que as pessoas são tão críticas da música comercial? Porque a música comercial, ela visa o lucro. O que isso significa? A música, em essência, ela é uma arte, tá? A música, ela não visa o lucro por essência, porque a arte não visa o lucro por essência. A arte, ela visa a expressão da alma. A arte, ela visa a expressão da mente, ela visa a expressão de uma visão de mundo e, de repente, mudar alguma coisa no mundo. Normalmente, a arte é a primeira coisa que surge no momento de uma revolução intelectual. Então, tipo assim, se a gente for olhar o romantismo e as correntes filosóficas, tudo isso, antes das correntes filosóficas intelectuais que mudaram a humanidade, por exemplo, existiam correntes artísticas que levaram os intelectuais, os filósofos, os cientistas a verem, tipo, uau, isso é possível. Dá pra ver o mundo a partir dessa ótica. Então, essa é a importância da arte. A arte, ela não tem um valor comercial imediato no geral. Pessoas como Bach, como Mozart, vários grandes artistas do blues, da música popular, não foram ricos, não tiveram grande sucesso comercial durante a vida, porque eles simplesmente faziam a música como uma expressão de si espontânea e sem uma segunda intenção, digamos, sem querer ganhar algo além da própria capacidade de se expressar, além da própria expressão, tá? Então assim, ó, a música comercial, por ela visar o lucro, ela quem faz a música atualmente, se vocês forem ver vários artistas atualmente, não todos, tá? Mas boa parte dos artistas comerciais, eles não compõem as próprias músicas. Eles têm uma série de pessoas, né, um grupo de pessoas que são compositores, de fato, que são contratados pela gravadora ou pela produtora, enfim, que sabem o que é o que tá rolando, que faz mais sucesso no momento. Então eles pegam e juntam as pecinhas do quebra-cabeça e com uma produção master muito boa, foda, no estúdio pica e com um monte de instrumentista foda, eles pegam e compõem uma música que eles têm certeza que vai dar certo e em cima disso eles pegam e fazem um monte de marketing. Então assim, ó, não é mais um grupo de ser humanos que são cupincha, que se conhecem, que tocam juntos e tal, expressando o que tem dentro de si pelo simples ato de se expressar. Não, agora a parada, principalmente comercial e grande, a gente vai pegar uma pessoa que chama a atenção dos outros, então vamos pegar assim, eu não tô querendo dizer nomes específicos, eu posso estar errado quanto ao nome específico, mas tipo, ó, Justin Bieber, enfim, tipo, pega aí o pessoal que é mais pop mesmo, assim,
e eles pegam esse cara chama atenção, ele tem uma voz legal, ele sabe dançar, ele é bonito, a gente vai contratar uma série de pessoas pra compor pra ele, a gente vai pegar um monte de instrumentista que sabe tocar muito, a gente vai gravar um som, a gente vai propagar esse som ele vai ter os elementos que a gente sabe que dá certo. Qual é o problema disso, pessoal? As músicas são boas, eu gosto de algumas músicas do Justin Bieber, não é essa a questão, elas são divertidas, a questão é que elas não tem nenhuma questão realmente inovadora na música, porque o objetivo delas não é inovar, o objetivo delas não é mostrar uma nova visão de mundo, não é mudar a realidade, o objetivo delas é justamente compactuar com o status quo. O que isso significa? Compactua com o que já existe, não bota nada de novo na mesa e, tipo assim, serve para que as pessoas comprem a música. Porque as pessoas, elas estão mais acostumadas com o que é familiar. É mais fácil e mais certo que as pessoas comprem alguma coisa que elas já conhecem, que elas conseguem identificar. Isso é uma lei do marketing, basicamente. É muito raro tu chegar com um produto muito inovador que as pessoas vão simplesmente adquirir e aceitar de cara, entendeu? Então, assim, ó, e essa é a questão da música comercial, tá? Vamos para a segunda parte agora. A segunda parte é como funciona a inteligência artificial. Seguinte, eu não manjo muito de inteligência artificial, mas eu conheço algumas pessoas que manjam, pessoas próximas a mim, e elas mais ou menos me explicaram como é que é o básico da parada. E eu já pesquisei um pouco também, e apesar de eu não saber programar, é relativamente simples, tá? Basicamente, a inteligência artificial, ela é uma calculadora, um computador, né? Ela existe no computador e ela serve assim, ó, tu vai dar um monte de informação para ela vai conectar essas informações, entender padrões nessas informações e aí tu vai pedir que ela use essas informações para chegar num resultado. Ou seja, digamos assim, ó, tu quer que ela faça uma música no estilo do Ed Sheeran, digamos assim, tá? Ela vai pegar, já tem inteligências artificiais que, por exemplo, escrevem textos no estilo de Edgar Allan Poe, que daí tu pega um texto dele, do Edgar Allan Poe, dá pra inteligência artificial, a inteligência artificial lê instantaneamente, porque ela é uma inteligência artificial, ela pega os padrões, ela não vai entender sentimentalmente o que aquele texto significa. Ela só pega o significado das palavras, tipo assim, a definição das palavras, ela entende os padrões entre as palavras, as frases, como elas são construídas de uma maneira que nós, seres humanos, não entendemos racionalmente. A gente lê um texto profundo, a gente sente aquilo. A gente ouve uma música profunda, a gente sente, a gente não sabe explicar porquê, na maioria das vezes. A gente sente aquela coisa que nos move, que tipo, faz, que tem sentido. A inteligência artificial, ela não tem isso. Ela simplesmente vai entender os padrões materiais, os padrões físicos, os padrões, o fenômeno do que está acontecendo ali do ponto de vista puramente material. É uma imagem, praticamente, o texto para ela. Não é necessariamente não tem conteúdo semântico, não tem um sentido maior do que as próprias letras, tá? Então, tu vai pedir, por exemplo, nesse caso, para a inteligência artificial fazer uma música do Ed Sheeran ou um texto do Edgar Allan Poe. E, atualmente, elas estão conseguindo fazer isso muito bem, tá ligado? A música nem tanto porque ela é um pouco mais complexa que o texto, mas eles estão chegando lá. Já tem umas músicas fazendo, tipo, já tem umas inteligências artificiais fazendo umas paradas de música clássica, assim, que tem os padrões, e tem a partitura e tal, é mais fácil de desconstruir relativamente. Então, assim, ó, basicamente, a inteligência artificial, ela já consegue fazer o que as pessoas da indústria musical fazem hoje em dia, que é pegar assim e dizer, olha só, esse estilo de música funciona muito bem, a gente precisa fazer mais disso, porque isso aqui vende. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e alimentar esse computador com as informações que fazem sentido para esse estilo que a gente sabe que vende. A gente não tem interesse de inovar, a gente não tem interesse de necessariamente, enfim, criar novas formas de ver a realidade, de fazer música. A gente não tem interesse em desenvolver o sentimento do ser humano. A gente quer vender. E é isso, esse é o nosso objetivo. A gente não precisa, e o ponto é que assim, a gente não vai nem mais precisar de músicos. A gente não precisa mais de pessoas que toquem instrumentos, tá ligado? Tipo assim, ó, vai chegar um ponto em que a parada vai ser tão louca. E a gente não tá longe desse ponto. A gente já tem instrumentos virtuais, tá? Então, tipo assim, a composição da música vai ser feita por computador e os instrumentos vão ser tocados por computadores. Entendeu? Assim, ó, isso não faz sentido, gurizada. Isso não faz sentido nenhum, tá ligado? Só que, assim, a inteligência artificial, ela tá, tipo assim, chegando nesse ponto.
E isso, obviamente, é responsabilidade nossa. E eu não sou contra a inteligência artificial, eu acho que ela pode ser útil pra muita parada. Eu não sei se música é uma delas, tá ligado? Mas enfim, então, eu resumindo o que a gente tem até aqui, tá? A gente tem que a música comercial, ela não tem interesse em inovar e em evoluir a humanidade, ela tem interesse exclusivamente em lucrar. E a gente tem que a inteligência artificial, ela é excelente pra fazer isso, porque tu descarta com a necessidade de pessoas, tu simplesmente usa computadores, tu usa máquinas e tu consegue fazer num ritmo muito mais acelerado, tá? Vamos para o terceiro ponto agora, que é a criatividade humana. Tá, vamos para a terceira parte agora. A terceira parte é a criatividade humana. E seguinte, ao passo de que a gente viu agora, a inteligência artificial, ela pega um catálogo, uma série de informações, digamos assim, ela pega 43 músicas do Ed Sheeran e daí tu dá o seguinte comando pra ela: faça uma música no estilo do Ed Sheeran. Ela vai, enfim, ouvir aquelas 43 músicas, vai entender os padrões mais presentes nela e vai compor uma música que contém esses padrões. Ou seja, ela vai meio que reproduzir uma nova música do Ed Sheeran. Essa música não existe nesse catálogo, mas ela também não tem nenhum elemento que exista fora desse catálogo, beleza? Ok. Todo mundo que é músico, em algum momento já tentou ou tenta imitar ou simular ou soar parecido com algum artista. E a minha experiência é que nenhum músico que tenta fazer isso alcança um nível de excelência, um nível de, tipo, assim, completude musical muito grande. A maioria dos músicos que eu realmente admiro e que eu vejo como referências, e os músicos que realmente revolucionaram, são pessoas que, embora tenham as suas influências, têm o próprio estilo. Ou seja, eles não estão tentando emular ninguém. Eles simplesmente são o que eles são. E eles expressam o que eles são. E é isso que é a essência da arte. Porque se todo mundo só copiasse o que a outra pessoa está fazendo, a gente estava na idade da pedra ainda, entendeu? Então assim, ó, o que a inteligência artificial faz é pegar o que já existe e fazer uma coisa parecida com o que já existe. O que a arte faz, o que o real artista faz, é pegar o que já existe, olhar pra parada e falar: a gente pode fazer melhor. É basicamente essa a essência do bagulho, tá ligado? Não é apenas a gente pode fazer diferente. Porque qualquer um pode fazer diferente. Se eu pegar uma pedra e jogar no meu violão aqui atrás, eu vou estar fazendo um tipo de som, entendeu? Não significa que esse som seja bom, mas é uma bosta. Eu vou estar quebrando meu violão e o som não vai fazer sentido. Mas o ponto não é esse. O ponto é que assim, ó, o artista, ele tem a capacidade de criar sem ter nenhuma segunda intenção, o real artista, tá? Que não seja a simples criação. Ele cria por criar, ele cria por se expressar, ele cria porque ele vê sentido na própria criação. O sentido não é ganhar dinheiro, o sentido não é ter fama, o sentido não é ter reconhecimento, o sentido é simplesmente fazer a coisa. Isso não existe em inteligência artificial, não existe em inteligência artificial. Todo mundo que me fala de inteligência artificial fala que isso é uma pré-condição. Ela tem que ter um objetivo. Se ela não tiver um objetivo, ela simplesmente não existe, ela não funciona, entendeu? Toda inteligência artificial, ela é feita com um objetivo em mente específico. A arte, a arte genuína, a arte mais espontânea, ela não é feita a partir disso, porque ela é feita por fazer. O objetivo dela é esse. Então assim, ó, a criatividade humana, ela é a expressão pura da alma humana, tá? Ela é a expressão pura do sofrimento humano, da felicidade humana, do prazer humano. Ela é a expressão pura da conexão humana. Ela é a expressão pura da vida humana. Como é que... E a arte, como um todo, tá? Em especial a música, que é a arte mais presente na nossa vida, ela é a representação material disso. É uma coisa assim, ó, se eu chegar e te falar com as minhas palavras como é que foi o meu dia, beleza, isso é bacana. Agora, se você escrever uma poesia, se escrever uma música realmente verdadeira e tocante, tu vai sentir melhor a parada, entendeu? E é por isso que a gente gosta de música, porque a gente consegue ouvir arte no geral, tá? A gente consegue apreciar aquela parada e se ver naquela parada de uma forma em que a linguagem, a pura linguagem, a fala, assim, muitas vezes não consegue contemplar. Então, assim, ó, a arte, a gente tem que esquecer que a música é uma coisa que a gente bota no nosso ouvido, no fone e sai pra caminhar pra não ficar entediado, sabe? A música não é isso. A música, em essência, ela é uma forma de se conectar com os outros, de dançar, de ir pra uma festa e, tipo, realmente sentir o momento. Ou de sentar em casa e, tipo, ficar triste, entender que tu não tá sozinho. Isso é a música, tá ligado? E, tipo assim, se tu tira o aspecto humano da parada, não tem mais música. O que a gente tem é simplesmente uma reprodução de sons. Ponto. É uma reprodução de sons, é só barulho, tá ligado? Então a gente tem que entender que a música ela não é só instrumentos em ordem, uma coisa com acordes e notas, não é isso.
A música, de fato, ela é uma expressão do interior do humano, ela é uma forma realmente de se conectar. E agora eu vou entrar na quarta parte, que é a importância da música.